Oi, turma, tudo bem? Essa aqui é uma aula voltada para o curso de graduação em Engenharia Civil, Unidade Curricular Projeto Preventivo contra Incêndio. É uma aula excepcional, né, gravada dessa forma, porque a gente está num período de isolamento por causa do Covid-19. Então, vamos tentar fazer a aula dessa forma. O conteúdo dessa aula de hoje está relacionado à carga de incêndio, né? Um pouco sobre os conceitos básicos e tudo que está trazido pelo Corpo de Bombeiros por meio da Instrução Normativa IN 03 de 2019, que foi publicada bem no finalzinho do ano passado e que tem a vigência a partir agora de 17 de fevereiro de 2020. Essa instrução normativa, né, que como eu falei para vocês, tem a vigência a partir de 17 de 2 de 2020, ela tem como referências normativas a norma brasileira da ABNT 14.432, que vai tratar da exigência, né, de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações, e também da Instrução Técnica número 14 de 2018 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na verdade, a nossa instrução agora vigente, a IN 03 de Santa Catarina, ela é bem parecida com essa instrução de São Paulo, de 2018, e se vocês clicarem nos slides que vão estar disponíveis no SIGA, o link da instrução normativa de São Paulo vai estar disponível aqui nesses slides, certo? Clicando, né, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter acesso à instrução normativa lá do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, a título de curiosidade. Voltando à nossa apresentação, o conceito de carga de incêndio, a definição de carga de incêndio, de acordo com a IN 03 de 2019, é a soma das energias caloríficas que poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive revestimentos de parede, divisória, pisos e tetos. Na verdade, quando a gente fala em carga de incêndio, a gente está falando em todos os materiais que têm potencial de pegar fogo, né? Então, todos os materiais combustíveis, sejam eles os que estão dentro da edificação e os que compõem a edificação como um todo, seja paredes, portas, etc. A instrução normativa IN 03, ela vai trazer para a gente a fórmula, né, da carga de incêndio específica, que seria a carga de incêndio em megajoules. Lembrando que megajoules é uma unidade de medida de energia, né, e a área, né, em metragem quadrada que a gente vai verificar no nosso projeto. A IN vai trazer ainda para a gente a questão da conversão das unidades. Então, né, para a IN 03, a gente considera 1 kg de madeira como 19 megajoules, consideramos ainda uma caloria como 4,185 joules e um BTU como 252 calorias. A IN 03 de 2019, ela facilitou bastante a vida do projetista. Por quê? Porque ela traz como regra geral o método de cálculo probabilístico. O que isso significa? Que na prática a gente não vai precisar fazer cálculo para a maioria dos projetos. A gente simplesmente vai precisar verificar uma tabela que está em anexo dessa IN 09. Antes, né, até ano passado, a gente tinha que fazer uma estimativa realmente, né, de todos os materiais que poderiam pegar fogo. E agora, com essa nova possibilidade da IN nova recém-publicada, a gente pode, na maioria dos casos, simplesmente verificar uma tabela que eu já vou mostrar mais pra frente. Então, né, o que é a regra geral é um método de cálculo probabilístico, que é baseado em resultados estatísticos do tipo de atividade exercida na edificação, que são os anexos B e C dessa IN, que a gente já vai ver mais pra frente. Em situações diferenciadas, que no caso seria para edificações destinadas a explosivos e ocupações especiais consideradas pela IN, a gente sim vai ter que fazer o que se chama de método de cálculo determinístico, que ele então vai ser baseado no conhecimento prévio da quantidade e qualidade dos materiais existentes na edificação. Esse método de cálculo determinístico era o que fazíamos para quase todas as edificações até o ano passado, né? Onde a gente vai então considerar de fato o peso de todos os materiais que estão dentro dessa edificação, vamos verificar o poder calorífico e então, né, verificar a carga de incêndio de fato dessa edificação.
A IN vai trazer para a gente que esse cálculo deve ser feito em, no máximo, módulos de 1.000 metros quadrados por vez. Então, né, edificações de depósitos e edificações maiores, a gente vai ter que ter esse cuidado. Considerando essa metodologia de cálculo, então, a IN 03 de 2019 vai trazer para a gente a seguinte classificação de carga de incêndio. A gente vai ter como uma carga de incêndio desprezível aquela edificação que tiver carga de incêndio específica menor do que 100 megajoules por metro quadrado. A carga de incêndio específica é considerada baixa quando a gente tem, então, entre 100 e 300 megajoules por metro quadrado, que nas nossas edificações residenciais multifamiliares, que é a que vocês vão estar desenvolvendo o projeto, vai ser a maioria desses casos. É considerado como uma carga de incêndio específica média, edificações que vão apresentar entre 300 e 1.200 megajoules por metro quadrado, e é considerado uma carga de incêndio específica alta, edificações que possuem carga de incêndio específica com mais de 1.200 megajoules. O método de cálculo probabilístico, na verdade, ele nem é um método de cálculo, ele é mais uma verificação de tabelas. A norma vai trazer para a gente, então, a IN 03, vai trazer para a gente no anexo B, uma série de quadros em que a gente vai ter a ocupação, né, da edificação, a descrição dela e o quanto que essa IN considera como uma carga de incêndio específica. Reparem, né, destaquei aqui um pedacinho dessa tabela, então que em uma edificação residencial multifamiliar vertical, que é o caso do projeto que vocês vão desenvolver aqui na disciplina, a gente vai considerar a carga de incêndio específica como 300 megajoules por metro quadrado, sendo considerada uma carga específica ainda baixa, certo? Essa é uma informação que é super importante de aparecer no memorial descritivo do projeto de vocês. Aqui eu trago uma continuação desse anexo B, a título de curiosidade. De todo modo, é bem fácil depois a gente buscar essa instrução normativa e olhar esses anexos com mais tranquilidade. A IN 03 de 2019 vai trazer ainda outros casos, como, por exemplo, num caso de ocupação mista, que eu tenho dois tipos de ocupações diferentes, como que eu devo proceder, né? Deve-se fazer, então, uma média ponderada entre as cargas de incêndio, sendo o peso dado pela área de cada uma das ocupações. No caso de edificações comerciais e industriais, as áreas de armazenamento, elas devem ter a carga de incêndio definida conforme o próximo anexo, que é o anexo C, que é referente a depósitos. O anexo C vai trazer para a gente, então, vários materiais que podem ser depositados em edificações comerciais e industriais e traz de uma maneira bastante simplificada de que forma que a gente consegue verificar o armazenamento desses materiais. Então, por exemplo, ele traz a norma, essa tabela vai trazer para a gente, né, uma série de colunas que vão diferenciar alturas desse armazenamento, e aí a gente vai poder considerar como 1 metro quadrado de área para considerar esses materiais armazenados. Aqui o restante da tabela. E a título de curiosidade, ainda trago ainda um pouquinho sobre o método de cálculo determinístico. A IN 03 vai trazer para a gente a seguinte fórmula. A gente tem que a carga de incêndio específica, que a IN traz como QFI, vai ser igual ao somatório das massas de cada componente de material combustível, multiplicado pelo poder calorífico específico de cada um dos materiais, e isso tudo dividido pela área do piso considerado para cálculo em metros quadrados. A massa dos componentes, então a gente vai saber, né, conforme o que estiver armazenado lá nesse local, e o H, que é o potencial calorífico específico de cada componente, a gente vai poder verificar nas tabelas apresentadas na sequência dessa IN, que é no anexo D.
certo? Novamente eu reforço que esse cálculo deve ser feito para módulos máximos de até 1.000 metros quadrados, e esse cálculo, né, do método determinístico, a gente vai usar apenas em locais que tenha depósitos de explosivos e ocupações especiais. E aqui é o anexo D que a gente tem, então, todos os potenciais caloríficos dos materiais combustíveis que podem ter nessas edificações de ocupação especial e de depósitos de explosivos. E aqui a IN traz para a gente, então, uma planilha de cálculo de como que a gente pode organizar essas informações para serem apresentadas no projeto. Esses slides têm como referência, então, a Instrução Normativa 03, que foi publicada em 17 de dezembro de 2019, e ela fica disponível, né, gratuitamente no site do Corpo de Bombeiros. Agora eu vou mostrar para vocês como que é fácil a gente estar verificando essas instruções normativas, e é importante reforçar que desde 2014 o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem revisado constantemente as suas instruções normativas, e por isso é bastante importante que a gente verifique elas diretamente do site do Corpo de Bombeiros. Eu acho bem simples acessar, eu vou entrar direto no Google e vou colocar IN de instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no caso CBMSC. Já vai aparecer diretamente aqui para a gente um link de instruções normativas do site. E aí, então, a gente pode entrar aqui nesse item Instruções Normativas. Temos aqui a IN 03, em que está disponível um anexo de PDF que traz mais detalhadamente o que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Comentem, por favor, se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram dessa aula, e a gente conversa mais pelo SIGA-A e por outros meios de comunicação. Até mais!